Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje concluiremos a nossa conversa sobre discernimento espiritual, analisando algumas regras que Santo Inácio de Loyola coloca no seu livro dos Exercícios Espirituais. Nós já vimos que temos moções, ou seja, pensamentos que nos vêm do contato com Deus. Santo Inácio costuma colocar que as moções têm três fontes. A primeira vem de Deus, a segunda do inimigo de Deus e a terceira de nós mesmos. O exemplo bíblico é a história de Adão, Eva, a serpente e a fruta. Deus propôs ao casal todos os frutos do jardim, menos uma fruta específica que lhes trairia a morte. A serpente faz uma proposta alternativa e confunde a cabeça do primeiro casal. Ela diz que Deus estava mentindo e que aquela fruta lhes daria a vida eterna. Dentro do que nós já aprendemos sobre discernimento, quais as razões que Adão e Eva tinham para duvidar de Deus? Nenhuma. Deus já tinha lhes dado a vida, o jardim e todos os frutos. Qual era a razão que tinham para acreditar na serpente? Nenhuma. A serpente não lhes tinha dado nada, lhes deu apenas a dúvida. Então, são essas vozes ou essas moções interiores, que nos confundem muitas vezes. Muitas vêm de Deus, muitas vêm dos inimigos de Deus. Quais as razões que temos para acreditar em Deus? Todas. Quais as razões que temos para acreditar nos inimigos de Deus? Nenhuma, pois elas só nos trazem a confusão e a dúvida. O relato bíblico traz um detalhe. Diz que, depois de ouvir tanto Deus quanto a serpente, o casal coloca a fruta na mão e vê que ela é agradável, de belo aspecto e que parecia saborosa ao paladar, e por isso a consomem. Então observem que nós jogamos, historicamente, toda a culpa na serpente, mas foi o último olhar, o olhar pela aparência, que fez com que o casal decidisse cumprir o que tinha dito a serpente e não cumprir o que tinha dito Deus. Eles não fizeram um discernimento. Então, a partir daí, nós podemos observar que são movimentos a qual todos nós estamos sujeitos. Podemos, pelas nossas afeições desordenadas, pelas nossas impressões, tomar as decisões. E muitas vezes podemos nos enganar e perdermos o paraíso. As regras que Santo Inácio nos coloca são as seguintes. Uma pessoa que optou por Deus raramente vai ser tentada para um pecado escandaloso, assim, primário. Seremos mais tentados a duvidar de algumas coisas ou então a fazer algo que nos parece bem. Algo que a nossa consciência diz que é bom, mas que ao analisarmos objetivamente não serão um bem. É a primeira regra, ficar atento, porque como dizia São Vicente de Paula, nem toda caridade deve ser feita, mas todas devem ser devidamente examinadas. E são três atitudes que nós devemos ter para nos cuidarmos com relação às tentações. A primeira é livrar-nos do medo.
Muitas vezes somos tentados para aquilo que nos dá medo, aquilo como se o poder do antideus fosse maior que o poder de Deus. Somos convidados a uma pastoral, somos convidados, somos motivados, né, a uma boa ação. Mas temos medo, aquilo vai dar errado, não vamos dar conta, seremos fracos e etc. Quanto mais medo colocamos na palavra de Deus ou nas opções de Deus, mais forte o inimigo se torna. Você já passou diante de uma casa onde havia um cachorro desses vira-latas e começou a latir e você saiu correndo? Ele se tornou um leão, se tornou muito forte, muito bravo. Mas quando você para, olha para ele e faz de conta que vai atacá-lo, ele volta a ser o vira-lata de sempre e sai correndo de você. É assim que age o inimigo de Deus. Quando ele nos propõe uma tentação e nós temos medo, ele se torna muito forte. Mas quando reagimos, ele se põe fraco e some. Por isso, a regra de Santo Inácio é agir contra. Nos foi proposto um pecado, pois vamos fazer o dobro da caridade. Nos foi proposto um desvio, pois vamos agir na direção oposta. Primeira regra, o medo. A segunda regra, cuidado com o fechamento. Quando nós somos tentados, nós tendemos a pensar que aquilo é muito nosso, muito íntimo, muito particular e não nos abrimos com ninguém. Não temos um orientador espiritual, não temos um companheiro de fé, não temos alguém com quem partilhar essas coisas. Caímos no nosso fechamento. É como aquela pessoa que é tentada, mas, digamos, ao não revelar nada a ninguém, o pecado se torna mais forte. Agora, quando revelamos isso a alguém, ou a um padre numa confissão, ou ao nosso orientador espiritual, ou mesmo a algum amigo, amigo de fé, amigo de partilha, o mal passa a ser relativizado. O mal passa a ter dois inimigos, pelo menos, e com isso ele foge. Santo Inácio diz que é como o sedutor que tenta propor uma proposta indecorosa a uma jovem casada. Ele se torna animado enquanto a mulher mantém o segredo. Mas a partir do momento em que ela conta isso para o seu esposo, o sedutor foge. Também o inimigo de Deus foge das tentações quando nós colocamos as suas tentações para os outros amigos de Deus. O terceiro ponto a ficarmos atentos é que as nossas tentações sempre vêm pelo nosso lado mais frágil. Todos nós somos movidos ao pecado. Todos nós temos um pouco de vaidade, um pouco de gula, um pouco desses que chamamos pecados capitais. Qual é o nosso mais fraco? Aonde está a nossa fraqueza? Pois é aí que o inimigo de Deus vai entrar. A minha fraqueza é a vaidade? Pois então atenção a ela. É por aí que o inimigo vai me tentar. A minha fraqueza é a ganância? Cuidado, é por aí que o inimigo vai entrar. É como o ladrão que observa uma casa e se percebe uma janela mais frágil, é por ela que ele invadirá a casa, e não por onde ele percebe que a fortaleza é maior. Então, estejamos atentos aos nossos pontos fracos e os fortaleçamos, porque é por eles que o pecado entra na nossa vida. Seguindo essas regras, teremos grandes chances de acertarmos na vontade de Deus para nós. Com essas regras de discernimento, nós podemos cumprir aquilo que Paulo nos diz: examinai tudo, ficai com o que é bom. E escolhendo o que é bom, escolhemos Deus. E com Deus podemos avançar e muito em nossa vida espiritual. Muito obrigado a todos, me despeço
E com isso terminamos o módulo discernimento.